No episódio de hoje do canal Articulando, nós vamos falar sobre o papel do Estado na economia e sobre um homem que mudou o capitalismo para sempre. Qual deve ser o papel do Estado na economia? Essa foi e ainda é uma das perguntas mais fundamentais para economistas e cientistas sociais. Alguns veem o Estado exercendo um papel fundamental para inibir e impedir o excesso e a ganância do setor privado, enquanto outros dizem que o Estado só está lá para atrapalhar, um empecilho à liberdade do indivíduo e do mercado. E essa discussão vai muito além do debate simplório de direita e esquerda, pois o tamanho e presença do Estado na economia é defendido pelos dois lados dependendo do assunto. Deixa eu dar alguns exemplos. Questões de propriedade privada e pessoal, imigração, burocracia, subsídios, infraestrutura. A direita costuma ser contra a presença do Estado quando se trata de programas sociais, mas ela é muito a favor do Estado, da presença do Estado, quando se trata de polícia, por exemplo, e dos militares, ou até a política de criminalizar as drogas. Ou seja, o Estado está presente em todas essas coisas, mas dependendo do lado que você observa essas coisas, você pode ser mais contra ou mais a favor. Ou seja, não é tão simples assim. E essa discussão estava pegando fogo durante a Guerra Fria. E foi quando um homem chamado Milton Friedman entrou no chat e pediu para dar um pitaco. Quem foi Milton Friedman e por que devemos nos importar? E não se preocupe por não saber quem Milton Friedman é, porque até quem está ligado em política pode nunca ter ouvido falar nele. Ele foi um dos economistas mais influentes do século XX. Ele inclusive ganhou um prêmio Nobel de Economia. E o cara estava tão em alta que ele até foi conselheiro pessoal de Ronald Reagan e de várias outras personalidades e políticos famosos. Mas qual foi esse pitaco do Friedman? Assim, pitaco é uma forma de dizer, mas ele escreveu artigos, livros que detalhavam uma política econômica que a interferência do Estado seria mínima. Um dos seus livros mais influentes foi Capitalismo e Liberdade, e ele também escreveu no New York Times um artigo que ficou muito famoso. E esses trabalhos mudaram o capitalismo para sempre. Só um adendo é que Milton Friedman não fez isso sozinho. Ele foi uma de muitas pessoas. E ele foi muito influenciado pela escola austríaca. Mas eu não vou falar sobre a escola austríaca nesse vídeo. O pitaco de Friedman tinha a ver com a pergunta: qual o papel das empresas na sociedade? Qual é a responsabilidade social que as empresas têm na sociedade? O Friedman achava que a única responsabilidade social de uma empresa é com seus acionistas. E esses trabalhos praticamente mudaram a forma como as empresas se veem, como as empresas veem a sociedade e como fica essa relação entre empresa e sociedade. Já que são basicamente os acionistas que estão com os deles na reta, eles estão realmente lá investindo na empresa, estão realmente colocando seus recursos para que as empresas deem certo e lucrem. Portanto, a satisfação do acionista deve ser priorizada sobre todas as outras coisas. Qualquer estratégia para que isso aconteça, ou seja, o enriquecimento do acionista, era válida. E isso é muito importante. Entre as várias estratégias, uma delas era diminuir o poder e a relevância dos sindicatos, especialmente nos Estados Unidos. E essa estratégia deu muito certo. Como você pode ver nesse gráfico, apenas 10% dos americanos hoje em dia fazem parte de algum sindicato. E isso impactou bastante o salário e os benefícios que eles recebem, porque eles ficaram sem o poder de barganha. E você vê que essa tendência também aconteceu no Brasil. Afinal, quando os trabalhadores estão cada um por si, e não reunidos num grupo que vai lutar pelos seus direitos, fica muito mais difícil deles conseguirem esses benefícios. E essa era uma estratégia fundamental de Friedman. E outra era acabar com leis de proteção ao meio ambiente e de proteção ao consumidor. E não é surpresa que os grandes empresários e as elites não pestanejaram para adotar a doutrina Friedman. Ou seja, com a ajuda de fundamentalistas de mercado como Friedman, o capitalismo se radicalizou e se tornou mais selvagem do que nunca. E você pode estar pensando, ué, não foi sempre assim? Sim, não é uma novidade que os grandes empresários querem ter o maior lucro possível pelo menor custo possível. Tanto que, no século XIX e início do século XX, era notório o abuso que muitos trabalhadores sofriam na mão dos empresários que queriam lucrar a qualquer custo. O importante a entender aqui é que, como tudo na história, há períodos de alta e baixa. E depois da Segunda Guerra Mundial, o lado selvagem do capitalismo ele estava amordaçado. Mas tudo mudou com Friedman e a escola austríaca. Mas para entender isso um pouco melhor, vamos voltar algumas décadas no tempo.
O ano é 1929 e foi quando aconteceu a Grande Depressão. E foi a partir desse momento em que houve essa crise do capitalismo que os governos de vários locais do mundo, mas especialmente nos Estados Unidos, mudaram sua estratégia de como gerir a economia. Baseado nas políticas econômicas de Keynes, o presidente Roosevelt dos Estados Unidos, que teve 4 mandatos, ele aumentou o tamanho do Estado e criou vários serviços públicos para ajudar a população. E é sempre bom lembrar que, nessa época, especialmente no século XIX e no início do século XX, os trabalhadores praticamente não tinham direitos. Ideias como salário mínimo, fim de semana, jornadas de trabalho de 40 horas foram conquistas dos trabalhadores. Hoje em dia parece muito óbvio, né, tudo isso que a gente tem, mas foi graças a um esforço de muitas pessoas dessa época. E, que nem eu disse, o Roosevelt, com o New Deal, o novo acordo, era justamente para aumentar o tamanho do Estado. O detalhe é que muita gente, especialmente as elites, não ficaram muito satisfeitas com esse plano e planejaram um contra-ataque. E uns 30 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, foi quando, finalmente, esse contra-ataque se materializou. Aliados aos pensadores da escola austríaca e de Friedman, os grandes empresários viram finalmente uma oportunidade para desequilibrar a balança novamente. Então, eles se disseminaram praticamente por todas as áreas da sociedade e apresentaram sua nova filosofia, o neoliberalismo. Esse termo você já deve ter ouvido falar. E se você não sabe, é melhor ficar sabendo, porque desde aproximadamente os anos 70, 80, o neoliberalismo entrou de vez na política e, em menor ou maior grau, influenciou as decisões de governos, fossem eles de esquerda ou de direita. Isso te surpreende? Há vários exemplos, tanto de direita quanto de esquerda. Mas vamos definir primeiro o que é neoliberalismo. Basicamente e essencialmente, políticas neoliberais tentam a todo custo diminuir o tamanho do Estado, especialmente na economia. E é muito comum em governos neoliberais a vilificação do Estado. In this present crisis, government is not the solution to our problem. Government is the problem. Os neoliberais julgam que apenas o mercado, por ser um agente neutro e racional, é capaz de guiar uma nação à prosperidade e felicidade. Para o neoliberal, o Estado atrapalha a economia, impondo regulações, restrições, impostos, burocracia. E as ideias neoliberais se espalharam pelo mundo, não foi só nos Estados Unidos. Inclusive, muitos falam que quem realmente colocou em prática pela primeira vez foi durante a ditadura de Pinochet no Chile. E não é coincidência que nos lugares que aplicaram mais efetivamente o neoliberalismo tiveram benefícios, mas também fez aumentar em muito a diferença entre o 1% mais rico e o resto, os meros mortais. Eu prometi alguns exemplos, então vamos lá. Deixa eu pegar meu bloquinho aqui. O próprio Friedman foi uma das pessoas que mais elogiou o Chile e sua política neoliberal. Ele cunhou o termo chamado Milagre do Chile, que foi uma série de medidas que privatizaram e abriram a economia chilena. E uma coisa que não se pode negar é que desde então o Chile é considerado o país mais desenvolvido e mais aberto economicamente da América Latina inteira. Porém, é um dos mais desiguais também, evidenciando então a grande contradição, o grande dilema do neoliberalismo. Sim, esse modelo até pode gerar mais riqueza, mas ela normalmente fica concentrada na mão de poucos. A mesma tendência obteve sucesso estabilizando a libra esterlina, em tornar a economia britânica mais dinâmica e reduziu drasticamente os impostos. Contudo, a pobreza infantil da Inglaterra nunca foi tão alta. Inclusive, na época, era a mais alta entre os países desenvolvidos. A renda dos mais ricos aumentou 5 vezes comparada à renda dos mais pobres. E a desigualdade também aumentou. Não são coincidências. Foi basicamente a mesma coisa desses outros dois que eu comentei, mas podemos resumir o seu governo à infame Trickle-Down Economics, ou a teoria do gotejamento. A ideia é simples, mas é meio estranho. Basicamente, você corta impostos e diminui regulações dos ricos e das grandes empresas, na esperança de que com esse recurso extra, com esse lucro extra, as empresas então decidam reinvestir na população, na economia. Contudo, não há gotejamento quando os ricos ficam mais ricos. Essa riqueza extra é acumulada em paraísos fiscais
e em suas contas bancárias ou no mercado de ações. Nos governos de Clinton, Bush filho, Obama, Trump, as políticas neoliberais continuaram mais fortes do que nunca. Conseguiram evitar, por exemplo, a criação de um SUS aqui nos Estados Unidos. No Brasil, as políticas neoliberais primeiro entraram em cena no governo Collor e começaram a se intensificar no governo FHC. E nem o governo Lula foi capaz de impedir o avanço do neoliberalismo. O Brasil abriu mais sua economia, foi uma onda de privatizações, inclusive foi durante esse período que foi criado o Mercosul. Não é uma coincidência, porque um dos fundamentos principais do neoliberalismo é o livre comércio entre os países. E de novo, embora tenha trazido benefícios e até mais produtos e riqueza, essa riqueza normalmente fica nas mãos de poucos. Em 2019, durante a Business Roundtable, a elite americana finalmente destronou Friedman. Ao menos no discurso, a supremacia dos acionistas sobre o resto da sociedade acabou. Mais de 180 CEOs de diversas empresas assinaram um compromisso de que agora eles iriam servir aos stakeholders, ou seja, os fornecedores, os consumidores, as comunidades em que essas empresas estão e também, mas não só apenas, os acionistas. E eu não sei vocês, mas parece meio óbvio, né? Afinal, o setor privado não vive a parte da sociedade. E sinceramente me surpreende que pessoas tão inteligentes como Friedman, afinal ele ganhou um prêmio Nobel, possam ter tido uma visão tão deturpada e ingênua da sociedade, do mercado e do capitalismo. Afinal, dentro do sistema capitalista, só haverá incentivo para despoluir um rio, por exemplo, se for lucrativo. Só haverá incentivo para acabar com a fome quando for mais lucrativo alimentar as pessoas do que jogar fora milhões de toneladas de comida todos os dias. Esse sistema, sob esse paradigma, é necessário um crescimento econômico infinito, mesmo que seja insustentável, porque nós vivemos num planeta de recursos finitos. E não é estranho que nós normalizamos que diariamente comemos carnes de animais que foram provavelmente muito maltratados, entupidos de antibióticos, vivendo apertados em condições deploráveis, e que preferimos esquecer que nossos bens foram produzidos por pessoas que estão praticamente em situação de escravidão. Ou seja, tanto eu e você nos acostumamos com a conveniência e a comodidade que esse sistema provém. Mas não é por isso que devemos continuar sendo coniventes e complacentes e devemos parar de achar que o capitalismo é o fim da história. Houve sistemas antes do capitalismo e haverão outros no futuro. Portanto, ainda dá tempo de aposentar Friedman e abandonar o paradigma neoliberal e adotar um sistema novo que entende que o grau de evolução e desenvolvimento de uma sociedade vai muito além do lucro e do PIB e do crescimento econômico, mas em como a sociedade trata seus membros mais vulneráveis. Meu nome é Bruno e esse é o canal Articulando. Por favor, se inscreva, dá um like, comenta, compartilhe com seus amigos e inimigos e até a próxima. Valeu!